eu não quero ficar aqui e ser cansativa. Então, acho que nós temos que conversar sobre o nosso dia a dia, o que está acontecendo, como que a gente pensa que isso vai melhorar. Bom, deixa eu ver, que apareceu algo aqui na minha tela. Se vocês ouvirem um barulho, é porque eu fiquei no meu escritório hoje para não ter interferência. No entanto, como é conjunto comercial, aqui eles podem trabalhar à noite. E eles estão aqui fazendo uma reforma num andar de cima, então talvez vocês ouçam algum barulho aí e atrapalhe um pouco. Bom, então nós vamos falar um pouco de locação nesse período, né, que nós estamos aqui passando. Eu, particularmente, trabalho com direito, eu sou advogada há 40 anos, né, bastante tempo, e sou corretora há 20, também acho uma responsabilidade estar falando para vocês, porque o Clóvis me disse que tem vários, né, corretores, várias pessoas aqui que são corretoras, então é uma responsabilidade, porque são pessoas que também entendem do assunto, mas vamos lá. Então, nós tivemos em março, eu fiz um resuminho aqui, que talvez vocês me vejam olhando, para não me perder também sobre o assunto. Em março de 2020, nós tivemos, então, o início dessas restrições, né, que foram impostas pela pandemia do Covid-19, tá? Nunca, acho que todos nós que estamos aqui, nunca ninguém havia passado por uma situação semelhante, né? Que é uma situação mundial e afetou a todos. Tá, então, a partir desse momento da pandemia, nós vimos que o cenário da locação urbana, ele também foi afetado e alterou, né, com períodos de fechamento e de abertura. Em relação aos imóveis não residenciais, né, que a gente fala que são os comerciais, que são aqueles que são alugados para prestação de serviços ou para comércio, essa situação ficou bastante complicada. E por que ela ficou complicada? Porque fechou, muita gente tem imóvel onde trabalha, né? Vendas, lojas, prestação de serviços, e fechou, não podia abrir, e a pessoa estava lá, atrelada a um contrato. E aí, então, surgiu o impasse entre locador e locatário. O locatário entende que ele não teria que pagar o aluguel. Por quê? Porque ele não está trabalhando, ele não está tendo lucro, ele não tem rendimento, então ele não vai conseguir pagar. Mas o locador, por sua vez, está com seu imóvel parado também, né? À disposição daquele locatário. E eles fizeram o quê? Eles fizeram um contrato de locação. E esse contrato, ele tem validade entre as partes. Como fica isso, né? Num tempo de pandemia. Então, a partir daí, começaram várias discussões, tá? O que nós temos que ver, né? Primeiro, a definição disso. O que vem a ser esse contrato, então, né? Segundo Flávio Tartucci, aqui eu vou pegar minha cola, né? O contrato, ele pode ser conceituado como sendo um negócio jurídico bilateral que visa a criação, modificação ou extinção de direitos e deveres com conteúdo patrimonial, tá? E esse conceito, então, nos leva a concluir e a acreditar, né, que na formação de um contrato há o quê?
um acordo de vontades. Tá, mas aí nós vamos pensar o seguinte, tem um acordo de vontades, só que tem algo que está prevalecendo em relação a isso, né? Que são as regras sanitárias do mundo inteiro, que nós não vamos poder, então, abrir, não podemos trabalhar, cada um vai ter que ficar na sua casa. Isso eu falei um pouco do cenário da locação não residencial, tá? E nós temos, por outro lado, a locação residencial, que nesse período também mudou tudo, mudou todo o cenário. Na locação residencial, o que aconteceu? As pessoas que estavam nas suas casas, agora elas vão usar o imóvel na sua plenitude, né? Por quê? Porque dentro desse imóvel estão as famílias, estão os filhos estudando, as famílias trabalhando, e não tem como a pessoa alegar que ela não vai pagar o aluguel, né? Então, dentro dessa situação, existiu num primeiro momento, né, um desentendimento entre locador e locatário. O locatário achando que ele não tinha que pagar. Muitos estão, em relação ao imóvel residencial, estão desempregados, né? Não tem como arcar com o pagamento. E, por outro lado, o imóvel não residencial, as pessoas não estão conseguindo trabalhar. Como resolver isso? Bom, a partir daí, começou, então, a necessidade de um entendimento entre as pessoas, entre as partes, entre o dono do imóvel ou o locador, né, seja ele proprietário ou não, e o locatário. No seguinte sentido, tá, vamos, então, manter essa locação, né, e dar um desconto. Muitos concederam desconto e a locação se manteve, tá? Aqueles que não concederam, provavelmente, ainda estão com seus imóveis fechados, né? Porque o locatário saiu, não teve como pagar, e o imóvel, nós temos em São Paulo um grande número de imóveis, né? Estou dizendo assim, no estado, um grande número de imóveis fechados, desocupados. E não sabemos como vai ficar essa situação. O que nós temos que pensar é o seguinte: quando existe um contrato, existe um acordo de vontades, não é? O proprietário, ele tem um imóvel para renda, porque está alugado é para renda, ele precisa do valor. E o inquilino aluga o imóvel para usar, para trabalhar nele. Nós estamos falando da não residencial. Tá, se existe esse impasse, as pessoas têm que conversar, têm que sentar e ajustar. Agora, nós temos uma outra situação que passa a existir agora, né? E se eu tivesse na aula, eu ia perguntar para os alunos qual é. A situação é a seguinte: então, nós estamos aqui num cenário difícil, muitos já fizeram acordos, já ajustaram aí seus contratos, e agora nós percebemos uma outra situação. Aqueles que não conseguiram retornar, e essa situação que às vezes fecha e às vezes abre, existe um interesse maior, né, que é da coletividade, que as prefeituras, elas determinam, elas definem quando que vai abrir, quando que vai fechar, então tem todo esse problema. Mas o problema que surgiu agora é o aumento do aluguel. Né? Muitos contratos, eles estavam atrelados, então,
ao IGPM, certo? Que passou a ser um índice muito alto. Nos últimos 12 meses, o índice acumulado do IGPM está em 37%, mais ou menos. E aí nós temos mais um problema, quer dizer, toda essa situação que vem da pandemia, o comércio fecha, abre, né? As pessoas que não podem aglomerar, os horários específicos para abertura e fechamento, muitas pessoas que não estão trabalhando não conseguem também pagar seus aluguéis residenciais, e aí surge, então, esse novo cenário, com esses aumentos aí pelo índice muito alto. Nós temos novamente que voltar e conversar, colocar o locatário, o locador, né, para negociar, numa mesa de negociação. Quando eu digo mesa de negociação, gente, às vezes não é pôr os dois perto um do outro, não, tá? Porque aí não vai dar muito certo, né? Às vezes não dá certo. Então, é assim, nós vamos ter que, eu estou falando aqui como advogada ou como corretora, né? Nós vamos ter que ajudar com que essas pessoas, fazer com que essas pessoas se entendam, né? Nós vamos ter que ajudar essa situação. Por quê? Nós somos obrigados a manter esse índice no contrato de locação, que é o IGPM. Quer dizer, o contrato ele prevê, mas em tese não, né? Se as partes não quiserem, se elas quiserem negociar, se elas quiserem alterar esse contrato, se elas quiserem colocar um outro índice, isso é normal, é possível, tá? Agora, o que vai acontecer? Se o locador ele for intransigente, ele vai perder esse inquilino, não vai? Esse locatário vai perder. O imóvel dele pode ficar fechado durante um tempão, porque ele não vai conseguir uma outra pessoa que entre e que coloque e que passe a pagar todo esse valor. Tá? Então, assim, nós estamos num cenário novo, é um cenário que está bastante complicado, as pessoas já vêm de uma situação estressante, né, que muitos tiveram gente doente na família, algumas pessoas perderam, né, muitas pessoas perderam seus entes queridos aí, e então estão, assim, fragilizados e uma situação de bastante dificuldade, então, para negociar. E o que eu tive pensando, né, que eu vinha conversar com vocês, eu estava vendo em relação a esses índices, e vendo o seguinte, os especialistas eles estão sugerindo o seguinte, que se adote um outro índice. Então, se adote um índice que pode ser, então, que altere, que entre, então, o IPCA, que ele está bem abaixo do IGPM, que seja sugerido, então, a adoção desse índice. O contrato, ele pode ser modificado, então, altera-se apenas o índice para constar que não vai mais ser reajustado pelo IGPM, mas sim pelo IPCA, tá? Que reflete mais uma realidade, porque ninguém teve, nos últimos 12 meses, um aumento de 37%, ou teve, em salário, em pagamento. Eu não conheço, tá? Ninguém. Então, assim, eu acho que isso realmente vai ser importante nos próximos meses, né? Nas próximas negociações. Tá. Outra situação que eu estava vendo também é a seguinte: quem fez locação a partir de 2019, que são as pessoas que estão reclamando mais, porque aqueles inquilinos antigos, muitos já se ajustaram à situação, né? Então, já fizeram acordo, já tiveram desconto, já voltaram a pagar. Só que
o pessoal de 2019, que entrou, por exemplo, no imóvel, fez reforma, fez pintura, agora se assusta com esse índice de 37% de aumento. E muitos estão desocupando os imóveis residenciais que reformaram, né? Sendo que pretendiam permanecer no local por um bom tempo, e estão entregando esses imóveis. Não sei se isso vai ser bom para o proprietário, para o locador, se ele vai alugar logo. Isso vai depender do ajuste de mercado. Eu, particularmente, acredito que não, né? Eu também trabalho com locação, e o que eu tenho visto é que está bastante difícil alugar, porque quando você vai fazer a pesquisa em nome do locatário, muitos, né, já não estão conseguindo saldar suas dívidas. Então, quando você faz a pesquisa, já existe dívida em nome daquela pessoa, já não está pagando banco, já tem protesto. Então, eu fico um pouco preocupada com essa situação futura que se instalou na locação. É certo, lógico, que daqui a algum tempo isso tudo vai estar mais tranquilo, mas eu acho que é um momento de instabilidade em relação à locação. E o que eu recomendo, né, assim, que quem estiver alugando imóvel, verifique bem se aquele imóvel é o perfil da pessoa, né? Não adianta você alugar um imóvel por um valor mais ou menos barato, reformar inteiro, e aí vem um índice desse e a pessoa não consegue ficar. Ele vai entregar o imóvel. Isso gera o quê? Consequência também, porque quando eu assino um contrato, se eu não cumprir o período do contrato, eu vou ter o quê? Que pagar uma multa, não é? É bom para alguém? Não, para o inquilino não é bom. Tá? Então, a pessoa, quando ela vai alugar, nessa época aqui, tem gente que está alugando, está saindo de imóvel maior para ir para o menor, tem outros que estão fazendo o contrário, tem gente que está abrindo algum tipo de comércio. Então, eu recomendo o seguinte, olha, verifique se tem o seu perfil, né? Não adianta alugar um imóvel, reformar ele todo, e daqui a algum tempo receber, assim, ter que pagar um valor muito alto no reajuste. Então, verifique, de repente, vale a pena já fixar um valor para o primeiro ano, um valor para o segundo ano, porque tudo vai do ajuste das partes, né? Certo? Então, em relação ao inquilino, eu tenho recomendado isso, verifique realmente se é esse imóvel que você precisa. Às vezes, você pode pegar um imóvel menor e não tem que reformar, não tem que arrumar, não tem que investir, né? Em relação ao proprietário, eu sempre tenho orientado no seguinte sentido: veja se esse inquilino tem condição realmente de pagar, né? Vai alugar um imóvel, não é simplesmente, vou colocar alguém lá, é meu conhecido, acho que vai pagar e tudo bem. Não, verifique se essa pessoa tem condição de pagar. Também, se for fazer um acordo, verifique se aquele inquilino é um bom pagador. Às vezes vale a pena você não ter um valor mais alto de aluguel, mas ter a certeza de que aquele inquilino vai pagar o aluguel mensal, né? Você vai ter a sua renda assegurada. De que aquele inquilino, por exemplo, ele cuida do seu imóvel, ele cuida como se fosse dele, né? Então, ele vai pintar quando for necessário, ele vai estar fazendo as alterações necessárias, a manutenção, né? Então, eu acho que nós estamos vivendo um cenário que nós nunca passamos na locação. Eu nunca vi essa situação em locação, e acho que vale a pena sempre, né, sentar numa mesa de negociação
e verificar se não é bom manter aquela pessoa que já está e manter um aluguel um pouco menor, mas com a certeza de que aquele aluguel está assegurado, de que aquela renda está assegurada, que eu vou receber no final do mês, né, assim, no final do período eu vou receber o aluguel e pronto. Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa, né? Então, assim, em relação à parte comercial, tenho visto muitos imóveis desocupados e também residenciais. Por quê? Porque as pessoas, elas voltaram, muita gente voltou para a casa dos pais, né? Muita gente voltou para a casa da família. Algumas famílias, elas foram morar junto, né, com outros parentes. Então, esse cenário de quem tem um imóvel e vive dessa renda, hoje ele mudou totalmente. Não dá mais para o proprietário, para o locador, ignorar que precisa fazer um acordo com o seu inquilino, com aquela pessoa que alugou o seu imóvel. Não existe mais aquela situação de superioridade, né? Então, eu tenho imóvel, posso cobrar quanto eu quero, porque a pessoa precisa alugar e vai alugar o meu imóvel e vai permanecer. Então, acho que essa situação hoje não existe mais. Então, é uma situação de contrato, tanto o proprietário ou o locador, ele precisa da renda, quanto o inquilino, locatário, ele precisa do imóvel para trabalhar. E aí as pessoas vão ter realmente que sentar numa mesa de negociação, né? Que é uma situação que também eu digo que é uma empatia, né? Porque muitas vezes a pessoa, ela é locadora em algum imóvel, ela é locatária em outro. Então, é uma situação de empatia. As pessoas precisam, umas, se colocarem no lugar das outras, para entender e fazer com que essa situação que se apresenta hoje, né, não permaneça da forma que está. Eu acho, assim, que o básico que eu queria falar para vocês, conversar com vocês, era isso, e eu vou pedir, então, para vocês abrirem para pergunta, para ver se alguém quer conversar, fazer alguma pergunta. Então, fico à disposição. Obrigado, doutora Regina. Excelente palestra. Eu vou passar para o Paulo. Paulo, você faz essa... Ok, presidente. Eu consigo ver todos aqui. Quem quiser fazer uma pergunta, é só levantar a mão que a gente vai abrindo o microfone. O companheiro Almiro quer fazer uma pergunta? Só abrir, Almiro, por favor. Opa, boa noite, Regina. Obrigado pela palestra, muito bacana, muito esclarecedora. Eu também sou corretor de imóvel, mas eu trabalho praticamente só com vendas, eu não trabalho muito com locação. Mas eu tenho imóveis alugados e eu estou passando por essas mesmas dificuldades que você citou aí, entendeu? Tem alguns imóveis parados, né? Mas eu queria te fazer duas perguntas básicas, tá? Uma agora virou moda, agora a garantia locatícia que seja o título de capitalização, tá? Primeira pergunta, isso é seguro? É legal isso aí? Aí vem a segunda pergunta. No aluguel comercial, a gente sabe que o contrato normalmente é 50 meses, não é isso? 30. Não, 30. Comercial é 12. Ele não tem, assim, um período, mas eu sei que você está falando, seria para renovatória. Isso. Então, é normal fazer um contrato em 24 meses, o aluguel comercial? Sim, sim. O aluguel residencial, normalmente ele é feito, o contrato é feito por 30 meses para permitir que a pessoa possa pedir a desocupação ao término dos 30 meses
sem justificativa, né? Ela não precisa alegar o motivo pelo qual ela está pedindo. Com relação ao imóvel não residencial, que é o comercial, você vai poder fazer pelo período que você quiser, que ele for, né, melhor aí. Então, pode ser feito por 24 meses. O que eu entendi o que você estava perguntando é o seguinte, quando tem a renovatória, então eu tenho que ter a soma de 5 anos, né? Tá? Para poder ter direito, né? Da renovatória. Mas pode fazer pelos 24 meses. E a outra pergunta... Sobre o título de capitalização como garantia, né? Tá. Então, está previsto, né? Na lei de locação, temos a fiança, a caução, entre elas está presente a capitalização. Não era muito utilizada, tá? Agora eu acho que talvez esteja mais, o pessoal, né, já está usando mais. Normal, ela é legal, fica um valor lá, esse valor fica aplicado, né? E esse valor vai garantir eventuais problemas que tenha da pessoa não pagar. Esse valor, então, vai poder, né, ser usado para fazer esse pagamento se a pessoa não tiver condições. Só mais, então, mais uma coisa, esse valor é normal, que é referente a 6 aluguéis ou mais? Qual é? Olha, eu vou confessar para você que eu não trabalho quase com capitalização, tá? Então, assim, eu não faço. Eu tenho feito seguro-fiança e eu recebi ontem uma mensagem aí de uma nova forma da Porto que está fazendo esse seguro, eles não chamam de seguro-fiança. Eu até vou ligar para saber como que é. Mas o que o pessoal tem feito mesmo, nesses imóveis menores, né, é depósito. Então, depósito de 3 aluguéis, tá? É o que é mais comum. Eu não sei o valor da capitalização. Eu, particularmente, eu não trabalho quase com capitalização. Tá? Mas algum colega que trabalhe, se quiser complementar, fique à vontade. Geralmente, o Banco do Brasil faz, né? O companheiro Ito quer fazer uma pergunta, companheiro Ito? Está escutando? Sim, pode falar. Pode falar? Pode. Então, nós temos propriedade comercial, tá? E geralmente tem feito os contratos pelo índice do IGPM, tá? Quando a gente entende que a IGPM está muito alto, que nem a doutora Tati está falando, 30%, 33%, é muita coisa na situação que está hoje. Então, nós está fazendo para IPCA. IPCA está a 6%. Nessas alturas, ele tem que refazer o contrato ou pode deixar conforme está? Não. O que eu recomendo é que faça um aditamento, né? Tem gente que chama de aditamento, tem gente que chama de adendo. Então, faz somente em relação àquela cláusula, tá? É importante, sim, isso que você estava perguntando, é importante que se faça, né? Porque em algum momento, aquele acordo de vontade que foi feito lá no começo, ele vai ser alterado. E isso traz implicação, né? Implicação até em relação, por exemplo, ao fiador. Se eu estou alterando um contrato, uma cláusula contratual, é muito importante que eu faça um aditamento ou um adendo ao contrato, esclarecendo que as partes de comum acordo alteraram, né, o índice de atualização. E aí, não precisa mudar o contrato todo, mas é importante que as partes assinem, que todas as partes assinem.
só aditar, né? Só a dita. Não precisa mudar as outras cláusulas. Tá? Certo. Outra pergunta que eu posso fazer? Pode, estou tranquila aqui, por enquanto, né? Se vocês me perguntarem algum número de lei, eu não vou saber. Tá. Tá? Eu costumo falar para os meus alunos, não perguntem número de leis, eu vou procurar na internet, se eles perguntarem, mas eu não decoro, eu não tenho facilidade de decorar. Apesar de nós termos propriedade, eu trabalho também com isso, né? E hoje eu tenho visto muito na imobiliária, ele está continuando a fazer com a índice IGPM. Será que seria certo ou pelo IPCA? Então, né, assim, eu particularmente, estava lendo realmente que ele não vai permanecer, o índice não vai permanecer tão alto. Mas os especialistas, eles dizem o seguinte, que esse índice, ele reflete, ele não foi especialmente criado para alocação, tá? O IGPM. Ele não é especial, assim, foi criado. Inclusive, estão pensando, né, em criar um índice que seja mais adequado para alocação, tá? Certo. Então, fazendo um contrato hoje, eu não colocaria. Eu colocaria, já que vai o IPCA, colocaria o IPCA. Mas também pode alterar, né? A qualquer momento pode acontecer dele também não refletir a realidade. Porque o IGPM, ele é o Índice Geral de Preço de Mercado. Certo. O IPCA é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Os especialistas estão pensando, né, em propor a criação de um índice específico para alocação. Não sei se isso vai resolver. Eu estou falando que eu tenho escutado. Se fosse fazer um contrato agora, eu faria, então, com o IPCA. Porque IPCA, o que acontece? Você está me dizendo que você trabalha, né, também com isso, além de ter os seus próprios imóveis. Sim. Então, pode acontecer de você ter um cliente radical, né? Certo. Então, chega na hora, você colocou lá o GPM, não está refletindo a realidade, está muito alto. Mas chega daqui 1 ano, vamos pensar que ele pode ser mantido assim, alto. Daqui 1 ano, você fala para ele, agora nós vamos conversar, esse índice está muito alto, ele fala, não, está no contrato, eu vou querer que cumpra o contrato. Né? Então, por enquanto, coloca, para resolver o assunto, coloca o IPCA ou outro índice que esteja mais adequado. E lá na frente, daqui 12 meses, eu acho que ninguém sabe o que vai acontecer, né? A situação está, assim, muito complicada. Nós não temos bola de cristal. Provavelmente, o mercado vai estar um pouco mais adequado, tá? Mas não é uma certeza. Então, se houver uma necessidade, você muda, mas nesse momento ele é o que parece mais adequado. Tá certo, doutor. Bem esclarecido. Muito obrigado. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? A Raquel, a companheira Raquel, só abrir o microfone, Raquel. Nós tivemos um imóvel que o inquilino ficou 8 meses sem pagar. E nós tínhamos todos os nossos imóveis são alugados com seguro Porto. Mas a Porto cobre 6 meses só. Isso é o certo ou é errado? Então, aí que está. Você precisa ver nesse contrato que você alugou com a Porto se é essa a realidade, porque eu já também já administrei imóvel, né, que tinha a Porto como, né, seguradora, mas não foi só 6 meses, não. Porque se eventualmente tiver que fazer uma ação de despejo, ela demora mais do que isso. Normalmente, ela demora mais do que isso.
e eles cobriram todo o período. Inclusive, eles indicam, né? Se quer fazer com os advogados deles, só se eles têm essa opção de pagar só 6 meses, mas de cobrir só 6 meses, né? Mas as vezes que eu trabalhei com o seguro da Porto, ainda tenho alguns inquilinos que são, assim, de clientes, né? Que é seguro Porto, e eles pagaram o período todo que ficou, que durou a ação de despejo, não foi só 6 meses, não. Nós não tivemos ação de despejo, ele mesmo saiu, né? Tá. Só que ele ficou saiu... 8 meses. Não, ele saiu. Então, Tem... mas eu estou achando um pouco estranho, assim, esse período que a Porto fechou. Eu, nas vezes que eu tive, que eu administrei, a Porto sempre pagou o período todo, tá? A Porto sempre pagou o período todo que a pessoa ficou devendo. Então, eu estou achando um pouco estranho. Mas aí precisaria ver o contrato que foi assinado, né? Com a seguradora, tá? Porque os nossos imóveis, todos eles, é seguro Porto, tanto comercial como residencial. Uma Só boa esse... publicidade. Eu concordo com você. Só esse caso que a gente teve esse problema. Os outros a gente sempre deu certo. Precisa ver qual foi a peculiaridade que aconteceu aí, né? Porque eu também nunca tive assim um prazo limitado para eles pagarem. Eles pagam, porque depois eles vão atrás da pessoa, né? Que ficou devendo, e eles cobram. Então, por isso que eu estou assim estranhando um pouco, mas deve ter alguma peculiaridade no seu caso, que eu não conheço. Não, só nesse imóvel. Só um imóvel. Certo. Só isso. Obrigada, viu? Imagina, eu é que agradeço. Mais algum? O companheiro Jaime quer fazer uma pergunta também. Por favor, Jaime. Doutora, parabéns, doutora Regina, pela palestra. Muito esclarecedor. Só uma pergunta, acho que ninguém tem bola de cristal, tá? Mas eu acho que a senhora percebeu aqui que todos os companheiros aqui têm uma certa idade e tem esse lado de pensar uma alocação de imóvel para talvez um rendimento futuro, uma garantia futura. Nós, com certa idade, pensamos, acho que dependendo da aposentadoria, acho que não dá, e pensamos talvez em investir em imóvel para que tenha uma garantia futura. No entanto, doutora, eu tenho uma propriedade rural e eu estava pensando em comprar uma propriedade em São Paulo também para ter mais. Eu tenho alguns outros imóveis para pensar realmente em garantias futuras, um rendimento. Tá? E na agricultura, hoje, o arrendamento de terra se paga-se em soja ou em produção. Tá? Mas nós, paulistas, nós que vivemos em São Paulo, sempre procuramos ter, caso Ito, mesmo Rubio, alguns companheiros lá, ter imóveis para investir talvez uma aposentadoria tranquila. Pela tua visão e pela tua experiência, você acha que ainda compensa investir em imóvel como uma futura garantia? Ou você acha que o imóvel, já com essa pandemia, com essa mudança de mercado, porque eu acho que com essa pandemia mudou muita coisa. Aquela esquina que você tinha para alugar para uma padaria, o mercadinho, eu acho que vai acabar muito, porque muitas vezes é pela internet. Você acha que já não é mais um bom investimento? Ou acha que o investimento em imóvel é um investimento garantido que a gente possa investir ainda? Ou, sei lá, passar para a agricultura mesmo? Tá. Então, vamos lá. Assim, eu tenho que, como eu dou aula, né, pessoal de negócios imobiliários, eu estou sempre estudando essa situação. O que acontece?
Quando você falar, nós todos temos uma certa idade, eu me incluo aí, tá? Então, as pessoas mais antigas realmente adquiriam imóveis para ter uma renda, né? Porque a aposentadoria ela é limitada, e aí, quando a gente se aposenta, os valores diminuem muito, e essa renda da locação, né? Ela complementa. O que acontece? Se nós formos verificar, as pessoas mais jovens, elas já não têm essa intenção. Eles já não querem mais. Eles não querem, primeiro, ter o compromisso com o imóvel, tá? Não querem, porque nós temos que cuidar. Você sabe que dá trabalho, né? Então, é isso que nós estamos falando. Eu tenho uma locação. Mas eu alugo, aí depois, às vezes, eu tenho que fazer acordo, eu tenho que mudar o índice, eu tenho que cuidar do imóvel quando o inquilino sai, não é verdade? Porque o inquilino sai, é normal ter que, mesmo aquele inquilino que cuida, a gente tem que dar uma arrumada e verificar. Tá, e nunca eu vi tanta vistoria, com tanto detalhe como eu vejo agora, tá? Eu trabalho há bastante tempo, né, na área imobiliária, como advogada, mas hoje, quando eu vejo um laudo de vistoria, eu fico com medo, porque anota lá, a borracha da torneira, o rodapé, aí eu fico pensando, será que o inquilino vai, de fato, mudar tudo isso, arrumar tudo isso quando sair? E o desgaste natural, né, do imóvel? Não se considera? Então, eu fico um pouco preocupada, né? Mas tudo bem, voltando para a sua pergunta. Hoje, o perfil das pessoas mais jovens é liberdade, tá? Então, ninguém mais quer comprar um imóvel e ficar atrelado a ele pro resto da vida, né? Eu vou vender. Então, precisa arrumar toda a documentação, precisa estar tudo certinho, precisa arrumar alguém para comprar. Então, os jovens, o que está sendo, assim, mais interessante para quem quer investir são apartamentos pequenos, tá? A pessoa compra apartamento pequeno porque aluga fácil, né? Entre ter um galpão grande, que se ficar desocupado, eu vou perder toda a minha renda, e ter vários apartamentos pequenos, eu vou optar pelos apartamentos pequenos, você concorda? Né? Então, assim, mudou o perfil. Não quer dizer que o investimento não seja bom, mas mudou totalmente o perfil, né? Então, as pessoas vão e alugam, compram lá as salas comerciais, o apartamento aquele de 24 metros, tá? Que ele monta, e a pessoa perto de um hospital, perto de uma universidade. Então, acho que mudou o perfil. E eu tenho visto, assim, eu lido muito com jovens, né? E tenho também 3 filhos jovens, jovens mais ou menos, que já são bem adultos. Mas a pessoa hoje ela não quer se prender. Então, se aparecer um trabalho para ela num outro país, ela vai. E por que ela vai ficar, então, preocupada aqui com um monte de imóvel? Né? Que ela vai ficar atrelada, aquele imóvel, tem que arrumar alguém para administrar, tem que arrumar alguém para reformar. Então, eu acho que mudou o perfil. Não quer dizer que não seja mais um bom investimento. Agora, alguns imóveis, eu tenho certeza que nesse momento em São Paulo não são. Tá? Imóvel grande, aquele que o aluguel, a locação é muito alta. Esse já, no momento, está complicado. Acho que é isso. Né? Mais algum companheiro? Só levantar a mão que a gente... Haroldo? O companheiro Haroldo Nonaka quer fazer uma pergunta, doutora. Bom, doutora, parabéns pelos esclarecimentos. Eu queria só fazer algumas colocações. Alô? Agora sim. Obrigado, doutora. Eu só queria fazer algumas colocações. Hoje, então, em relação a contrato, eu vejo que... Porque acho que não tem nenhuma jurisprudência anterior pelo momento que a gente está passando, né?
Então, eu também tenho imóvel alugado e também alugo, né? Então, o que acontece? O que eu vejo é que realmente é isso que a professora colocou, é fazer um acordo. Porque muitas vezes o que está... Alô? Estão me ouvindo ou não, gente? Sim, Então, ouvindo, sim, Haroldo, pode continuar. Então, parece que realmente o acordo é a melhor solução, né? Alô? Cortou de novo? Não, estamos te ouvindo. Está direto, pode falar. Beleza. Então, eu vejo assim, o imóvel que eu tenho, que eu estou hoje no meu comércio, ele é alugado. E aí eu entrei num acordo com o proprietário para a gente poder continuar trabalhando depois dessa pandemia. E o imóvel que eu tenho alugado, que está alugado na verdade, para uma igreja, eles também falaram comigo que não daria para pagar, porque tinha parado, enfim. E aí eles propuseram um acordo para poder reduzir o aluguel. Então, esse lance de índice, que nem foi colocado, IGPM e tal, na verdade, fica tudo em segundo plano, né, doutora? Porque eu tenho um imóvel também, um comércio lá na Liberdade, que está alugado, e a proprietária praticamente isentou a gente do aluguel para que a gente possa pagar apenas o condomínio do imóvel, visto que está tudo parado. Ou seja, os contratos parece que hoje eles não têm muito o que fazer, né? É o acordo que fica para a gente poder continuar, né, doutora? Não tem outro jeito, né? Exatamente, é isso mesmo, eu concordo com você. Então, hoje, os acordos, né, que estão, assim, conseguindo manter essas locações, né, e esses contratos. Agora, uma dica, se é que pode, né, falar isso, seria o seguinte: sempre que fizer um acordo, tentar escrever, né, tentar colocar isso, que está sendo feito esse acordo, que está sendo feito, dado esse desconto. Eu acho que isso é de extrema importância, porque assim as partes também, elas conseguem levar isso, né, levar essa alocação. Porque se não fizer nada por escrito, deixar tudo solto, aí fica difícil depois retomar. E acontece também, às vezes a pessoa pode... Nós estamos numa pandemia, né? Eu particularmente, vi muitos clientes meus ficarem doentes, tá? Então, às vezes, esse cliente fica doente, precisa vir um filho, precisa vir alguém para continuar essa locação, para dar andamento, não sabe nem o que ficou ajustado, né? Se foi dado um desconto, quanto tempo era esse desconto. Então, assim, sempre que possível, fazer por escrito, manda um e-mail, depois imprime, a pessoa concorda, documentar isso, porque se deixar tudo solto, pode ser que não dê muito certo, né? Tá? Então, sempre que fizer um acordo, que reajustar, que mudar índice, fazer isso por escrito. Aí você vai falar, mas eu não quero ir lá. Tá bom, então você manda um e-mail, a pessoa concorda, né? E te devolve. Pelo menos você tem um documento, uma mensagem, alguma coisa para você documentar e guardar junto com o contrato. Isso eu acho importante. E no contrato que já está vencido há algum tempo, antes da pandemia, venceu o contrato, deu continuidade, aí faz o acordo e vai tocando, como é que faz? Porque assim, vamos lá, o contrato que está vencido, ele está, na verdade, vigorando por prazo indeterminado, né? Porque vamos pensar, você tinha lá um contrato 30 meses, acabou o contrato e continuou. Eu acho importante, se for fiador, que seja feito ou um novo contrato, ou um termo de aditamento, de prazo, né? Porque o fiador, ele não pode ficar alheio àquilo que está acontecendo, que as partes ajustaram e tal. Então, acho interessante que se coloque, que faça um termo lá, que o contrato ele está vigorando por mais tanto tempo, tá? Então, não tem problema. Esse contrato, ele ainda está vigorando.
Tá, o que que acontece? Você pode fazer alguma alteração? Pode, não tem problema. E aí você já aproveita. Você muda o índice, por exemplo, né? E aí você muda o índice e coloca que vai ficar por mais 12 meses, por mais 30 meses. Isso é importante também, é interessante. Ok, Tá? obrigado. Obrigado. Mais alguém? O Leandro, doutora Leandro Romero, pode falar, Leandro, só abre o microfone. Boa noite a todos novamente. Queria parabenizar a doutora Maria Regina, né? Minha professora, né? Da graduação. Ainda guardo com muito carinho os seus ensinamentos. Doutora Maria Regina, sem dúvida a pandemia vai mudar muita coisa no mundo jurídico, principalmente dos contratos, né? Estamos falando muito de aditamento, coisas acontecendo nos contratos que já foram celebrados. Sim. Em relação aos novos contratos, o que já está sendo pensado, já pensando em pandemia ou algo assim, em termos de resoluções de contratos, quais são as cláusulas que está sendo pensado hoje, né, para já tentar resolver, antecipando esse problema, né, o Tá. futuro. Então, né, Leandro, muito boa a sua pergunta. Eu vi recentemente um contrato que foi feito já no período da pandemia. Então, aqueles contratos que foram feitos antes da pandemia, eles tinham uma situação que alterou, né? Porque quando eu faço um contrato, eu pretendo pagar, o outro pretende receber, e nós não tínhamos pandemia. Surgiu a situação aí do distanciamento, da Covid-19, e esses contratos, eles puderam ser renegociados, inclusive ingressando, né, em juízo, as pessoas estavam conseguindo um bom desconto aí. Restaurantes, por exemplo, todos aqueles comércios que ficaram fechados, então os juízes estavam concedendo uma diminuição, tá? Por quê? Porque eles entendiam que tinha que chegar no equilíbrio contratual, tá? Só que eu já vi contrato agora que já consta uma cláusula nova, dizendo o seguinte: este contrato foi, sei lá, assinado, as partes contrataram, né, já no período da pandemia, o que não justifica uma eventual alteração. Então, uma das cláusulas já é essa, né? Eu acho que é importante também. Eu não tinha pensado nisso. Quando eu li o contrato, eu falei, nossa, olha que interessante, né? As pessoas já estão colocando que o contrato foi futuro, né? feito durante a pandemia, e que, então, ele não justifica que seja feita uma diminuição, porque as pessoas já estão vivendo a pandemia. Então, provavelmente, eles já ajustaram pensando nisso, tá? Agora, eu acho que, a partir dessa situação, nós vamos realmente ter que pensar em novas cláusulas, porque o que nós temos ouvido é que virão outras, né? Não sei também, é como eu falei, não sei. Então, assim, já prevendo alguma coisa no sentido, olha, se acontecer, como vai ficar, né? Se tiver, tinha um contrato, outro dia que acho que eu vi alguém discutindo, se tiver que fechar de novo, durante o período que tiver fechado, vai pagar metade do valor do aluguel, tá? Então, assim, eu escutei uma vez o seguinte, que a cada problema que surge, novas cláusulas serão pensadas. E Ou isso. mesmo leis, né? Por alocação, também se tratar de moradia, né? Um direito básico, então acredito que até leis virão, né, para proteger. Até a né, legislação, talvez, né, tenha uma previsão já nesse sentido. É verdade, eu concordo, então, com você. Mas
nesse momento, acho que, assim, ainda tem uma previsão aqui, outra ali, né? O pessoal Tudo ainda muito está novo, né? pensando. Tudo... E lógico que a doutrina, né, vai se responsabilizar por isso, de estar trazendo novidade aí. Tá? Sim. Eu acho que é isso. Obrigado, doutora. Companheiros, convidados, mais alguém? Presidente, acredito que não. A palavra é sua, presidente. Novamente agradecer à doutora Maria Regina por ter aceito o nosso convite e passar para a gente tantas informações aí importantes. Foi muito abrilhantou a nossa noite hoje, doutora. Nosso clube, doutora, a gente oferece um certificado, né, o palestrante, mas devido à situação, né, nós não estamos podendo fazer essa entrega assim de imediato. Mas eu vou pedir para o Paulo apresentar e eu mesmo farei depois a entrega pessoalmente. Agradeço, né? E se eu puder novamente falar, estou agradecendo aqui a participação de todos. Ai, que bonito. Fico muito feliz. E realmente me coloco à disposição, então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer um contato, pode entrar em contato com o Clóvis, que ele passa o meu contato, vocês podem conversar comigo. Bacana. Todos veem o certificado? Sim, Paulo. Ok. Doutora, é um mimo do nosso clube. Depois a gente vai colocar na moldura e eu vou fazer a entrega pessoalmente para a senhora, tá? Obrigado. Vamos registrar esse momento. Tá bom. E depois, quando tiver na normalidade, a gente faz um convite, se for possível, a senhora fazer uma palestra pessoalmente. Sim. Quando voltarmos, eu me proponho. Tá bom? Tá certo. Obrigado, doutora. Obrigada, muito obrigada e boa noite, né, a todos. E agradeço, então, a participação de todos. Doutora, boa noite, muito obrigado. Tirou bastante dúvida de todos, viu? Será muito bem-vinda numa reunião, como o presidente disse, presencial. Ah, que bom, fico feliz. Irei sim. O convite está aceito. Oh, que bom. Boa noite a todos. Vamos lá. Passando para o encerramento da 43ª reunião, agradeço o apoio que tenho recebido dos companheiros, companheiras, esposas e colaboradores. Espero continuarmos fazendo a diferença no mundo, pois o Rotary Arthur Alvim é uma grande família, e, para tanto, agradeço àqueles que aqui nos prestigiaram. O presidente do Rotary Clube Suzano, Fernando, o companheiro Mariano do Rotary Clube Guarujá, Vicente de Carvalho, Leandro Romero, meu amigo Leandro, as convidadas Vanessa, Aparecida, Nelly, Maria Cátia, Sirlene, tem o Valdecir, as esposas que estiveram presentes, eu só consegui visualizar a Maria. Agradeço a presença de todos. E, nesse espírito, dou por encerrada a nossa reunião. Parabéns, Clóvis. Muito bom. Parabéns, presidente. Boa noite, presidente. Obrigado. Boa noite. Maravilha. Boa noite, hein? Boa noite, gente. Boa noite aos convidados também da doutora. Abrilhantaram aí a reunião. Parabéns, viu? Boa noite a todos. Boa noite, Leandro. Boa noite, Paulo. Boa noite, Clóvis. Boa noite, Ari. Bom descanso. Pessoal, deixa para quem ficar aí, ó, vamos conversar um pouquinho a respeito da nossa festiva. Já confirmei o local, tá? O local vai ser lá no nosso salão, no salão de festas onde nós fizemos o baile dos anos 60. Isso.
O salão já está confirmado, som confirmado, bebidas. A gente só está faltando confirmar o buffet. Então, já estou trabalhando no buffet para a gente já deixar tudo arredondadinho. O vinho já está garantido. Então, já está bem andado. Tá? Vamos precisar aí dos companheiros aí nas sugestões e nos demais. Mas a parte do salão